Bom, boa tarde, agradeço o convite, e é sempre muito difícil ser o último a falar depois de tantas palestras brilhantes. A gente vai ter que tentar se superar para poder chegar mais próximo possível do nível, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo das arritmias. E aí, a primeira pergunta que surge é: quais arritmias? O que a gente precisa se preocupar na anomalia de Ebstein? A gente deve se preocupar com algumas situações que ocorrem na anomalia de Ebstein: a dilatação atrial, as modificações morfológicas no ventrículo e a presença de vias acessórias. Assim, a anomalia de Ebstein é uma situação clínica que gera uma série de arritmias próprias, basicamente arritmias atriais, taquicardia atrial, fibrilação e flutter atrial e taquicardias por reentrada atrioventricular. Secundário aos procedimentos cirúrgicos, os bloqueios atrioventriculares totais surgem como uma complicação do procedimento cirúrgico, mas não fazem parte, a princípio, do espectro de arritmias possíveis na doença. Quando a gente fala das arritmias, a gente pensa que elas são taquicardias ou bradicardias, e as taquicardias elas podem ser de origem supraventricular ou ventricular, e as bradicardias são secundárias a uma alteração de automatismo, aos bloqueios de saída sinoatrial e os bloqueios atrioventriculares. Vamos tentar se deter um pouquinho nas taquicardias, e as taquicardias a gente sabe que elas podem ser de duas formas: taquicardias de complexo QRS estreito ou taquicardias de complexo QRS largo. As taquicardias de complexo QRS estreito geralmente são supraventriculares, e o nosso medo com as taquicardias de QRS largo é que elas sejam ventriculares. Mas quando eu me deparo com uma taquicardia de complexo QRS estreito, a minha próxima pergunta é se ela é regular ou ela é irregular. Porque essa arritmia, se ela for irregular, eu sei que o meu nó-AV não participa do circuito. Ele é um espectador da arritmia, recebendo todos os impulsos que estão chegando da parte de cima, principalmente dos átrios, e ele está tentando segurar o que dá. Quando eu pego uma arritmia que ela é regular, a minha dúvida é a seguinte: ela é realmente regular? Ou eu posso tentar irregularizar? Porque se eu tento irregularizar com uma manobra vagal adenosina e interrompo essa taquicardia, eu sei que o meu nó-AV participava do circuito. É uma arritmia estritamente regular, então eu não tenho opção de controlar a frequência. Mas quando eu irregularizo essa taquicardia, ela se comporta como uma arritmia que era irregular de cara, o meu nó-AV é um espectador inocente da arritmia, e eu posso tentar controlar o ritmo ou controlar a frequência cardíaca. E na anomalia de Ebstein, essa situação de implantação baixa da válvula tricúspide, uma lateralização do ventrículo, a dilatação das câmaras direitas, como a gente viu, aquele coração imenso, e o ventrículo direito doente, às vezes ele é extremamente fino, faz com que a gente fique propenso a uma série de arritmias. E a arritmia que é mais difícil de controlar, apesar de não ser a mais frequente, são as arritmias atriais. A taquicardia atrial é aquela que surge em qualquer outro local do átrio que não seja o nó sinusal, e você tem uma morfologia de P diferente da onda P sinusal. O foco é diferente do nó sinusal, e o nó atrioventricular é um espectador da arritmia, é bombardeado e tenta segurar o que dá, por isso que a arritmia pode ser irregular. E a característica dela é um início súbito e uma saída súbita, e a onda P sinusal é totalmente diferente dessa onda P da arritmia, que é a onda P atrial. Essa taquicardia pode ser como aquela forma não sustentada, ou como essa forma numa taquicardia atrial sustentada. E aí, às vezes, a gente não consegue determinar se essa onda P gera o complexo QRS, se esse QRS gera uma onda P retrógrada, e isso é uma arritmia por reentrada, e eu posso lançar mão de manobras vagais, manobra vagal, ou uso mesmo de adenosina, para poder esclarecer o diagnóstico. Então, uma arritmia onde eu não consigo determinar se essa P gera esse QRS, se esse QRS gera essa P, eu uso uma manobra vagal e limpo o ventrículo e vejo que essa arritmia é uma taquicardia atrial.
E aí, como é que eu posso tratar essa arritmia atrial? Essa situação onde o nó AV não participa do circuito, ele é um espectador da arritmia, eu posso tratar controlando o meu ritmo, ou controlando a minha frequência, controlando o ritmo por meio de cardioversão elétrica ou cardioversão química. E que drogas eu posso utilizar? Eu posso utilizar como fármacos a amiodarona, que é o mais utilizado, não significa que seja o correto, mas é o mais utilizado. Eu posso utilizar a propafenona, principalmente combinado ao beta-bloqueador. Por quê? Porque, às vezes, a propafenona ela organiza a atividade elétrica atrial e, às vezes, eu tenho uma fibrilação atrial, por exemplo, e estou tentando controlar essa fibrilação atrial, e, usando a propafenona, eu transformo isso aí num flutter. E isso piora muito a frequência cardíaca e piora a sintomatologia do paciente. Outra droga que eu posso utilizar é o sotalol. E, para controlar a frequência, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, e aí o questionamento quanto ao digital. Por que questionamento quanto ao digital? Porque os pacientes com anomalia de Ebstein, eles têm vias acessórias com uma frequência alta, e o digital é a única droga que libera o feixe acessório. Ela, além de baixar o limiar do átrio para poder fibrilar, ela aumenta a condução pelo feixe acessório. E os bloqueadores de canal de cálcio, a gente tem que tomar um cuidado especial com as crianças jovens pelo risco de dissociação eletromecânica. As reentradas intratriais, e o flutter atrial é o modelo principal, é uma macro reentrada, o nó AV também não participa do circuito, então a arritmia é irregular. Eu posso tentar controlar a frequência cardíaca, aumentando o grau de bloqueio, ou transformar essa arritmia no ritmo sinusal. Eu posso ter circuitos dependentes do istmo cavo-tricuspídeo, ou não, dependente de uma comunicação interatrial ou de uma cicatriz produzida pelo ato cirúrgico. A relação principal é 2:1, mas você pode ter relações atrioventriculares variáveis. E a pergunta, às vezes, quando a gente olha o eletro, isso é realmente um flutter? Mas eu posso, se eu tivesse um mapeamento eletroanatômico, eu poderia observar que o estímulo circula ao redor de uma estrutura e esse estímulo estabelece um circuito de flutter onde eu não vou observar linha isoelétrica. O flutter comum, que é o que circunda ao redor do istmo cavo-tricuspídeo, mas você tem outros locais de circulação, principalmente na parede lateral ou ao redor de um PET, por exemplo. Bom, e a válvula tricúspide? Você tem toda uma alteração da válvula tricúspide, e isso faz com que você tenha focos de que o flutter possa circular nessa área. E o tratamento, muitas vezes, é feita pelo cirurgião, que transforma esse circuito de flutter que está rodando, ele estabelece uma linha de bloqueio na região mais frágil, que pode ser o istmo cavo-tricuspídeo mesmo, interrompendo esse circuito de flutter. Quando a gente fala da ablação, a gente está falando de um sucesso maior terapêutico, com menor índice de recorrência e maior manutenção do ritmo sinusal. Temos que entender o seguinte: na anomalia de Ebstein, os tratamentos com fármacos antiarrítmicos e ablação, eles não são competitivos. Talvez eles sejam complementares. O paciente deve sofrer a intervenção, caso ele tenha um flutter, mas ele deve ser mantido com medicação, porque esses pacientes toleram muito mal as taquicardias. A prima do flutter atrial, né, é a fibrilação atrial, que são múltiplos microcircuitos de reentrada, e esses múltiplos microcircuitos de reentrada são secundários a toda aquela distensão atrial, pequenas áreas de fibrose, que fazem com que um gatilho possa desorganizar totalmente o ritmo e gerar uma arritmia de complexos RR irregulares, com uma total desorganização da atividade elétrica atrial. E por que é importante isso? Porque a gente tem que estar pensando nesse tipo de arritmias, porque a fibrilação atrial deve ser avaliada clinicamente e tratada o mais precoce possível, porque se ela passar de 48 horas, eu preciso de intervenção com eco transesofágico ou anticoagulação para proceder à reversão ao ritmo sinusal. Uma outra situação que ocorre nessa alteração do acolamento da válvula tricúspide, da quebra do anel fibroso, é justamente as condições de pré-estação, são os feixes acessórios. E os feixes acessórios combinados à taquicardia, a gente chama de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, o nó sinusal despolariza, ele despolariza uma parte pelo sistema elétrico normal, uma parte pela via, e aí a gente tem o empastamento inicial do complexo QRS, caracterizado pela onda delta.
30% dos pacientes experimentam algum episódio de taquicardia por reentrada. As vias acessórias, na maioria das vezes, são direitas e a anomalia de Ebsen tem uma característica de múltiplas vias, presença de múltiplas vias que às vezes dificulta o tratamento. E a característica PR curto, onda delta, alteração da repolarização. E qual a localização mais frequente? Enquanto os feixes, a grande maioria dos feixes são esquerdos, na síndrome, na anomalia de Ebsen, os feixes são à direita. E eu analiso, imagina que V1 está aqui, meu estímulo foge de V1 e a inscrição é uma onda delta negativa em V1. Mostrando que na maioria da população os feixes são à esquerda, mas na anomalia de Ebsen, 96% dos feixes estão localizados à direita e se caracterizam pelo PR curto, uma onda delta negativa em V1, que mostra que o estímulo está fugindo do meu eletrodo explorador, então ele nasce naquele local, mostrando que a minha via é direita. PR curto, delta negativo em V1, PR curto, delta negativo em V1, e pode desencadear taquicardias antidrômicas, que levam a uma deterioração, uma piora do estado hemodinâmico, e o que faz com que o paciente possa experimentar síncope e eventos de morte súbita. Muitos pacientes têm sintomas, é muito raro o paciente que não tem sintoma, e também é muito raro o paciente que a gente não encontra nenhuma evidência de pré-estação. A característica das taquicardias, frequências extremamente rápidas, no trabalho do Dante, 276 batimentos. Geralmente a gente vê uma onda P retrógrada, e essa P retrógrada está no ST, o que faz um infradesenvelamento do segmento ST. Nas taquicardias ortodrômicas, a P retrógrada no segmento ST, gerando uma taquicardia rápida com infradesenvelamento do segmento ST, e a gente pode observar a onda P retrógrada a mais de 70 milissegundos do início do complexo QRS, como demonstrado aqui nesse slide. E a saída com manobra vagal ou adenosina, para que a gente possa identificar o tipo da arritmia, que é uma taquicardia por reentrada AV, tipo feixe anômalo oculto, ou condição ventrículo atrial exclusiva, ou uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. Olha, observem só, os senhores, esse infradesenvelamento do segmento ST, a presença de alternância elétrica, demonstrando frequências cardíacas rápidas, demonstrando que essa arritmia é uma taquicardia por reentrada atrioventricular. Observem a P retrógrada nítida, se inserindo a mais de 70 milissegundos do complexo QRS, e taquicardias extremamente rápidas que podem deteriorar o estado hemodinâmico do paciente. Você vai aqui. Como que os pacientes são encaminhados ao serviço de referência? Utilizando, muitas vezes, o fármaco que está no domínio, às vezes, do pediatra, do cardiologista pediátrico, que é a amiodarona. A gente sempre pensa nos efeitos colaterais a longo prazo, porque essas crianças vão precisar continuar tomando a amiodarona por longo tempo, então a gente avalia a função ventricular e, se é possível trocar, a gente mais tira a amiodarona do que coloca. Então, 62% dos casos vem tomando amiodarona. A nossa opção, se a função ventricular permite, é a troca por propafenona com combinado ao beta-bloqueador, tendo um índice de recorrência até o ajuste da dose, que é em torno de 10 a 15 miligramas por quilo da propafenona, e 1 a 2 miligramas por quilo de atenolol, é a nossa droga de escolha pela facilidade posológica, caso a função ventricular seja preservada. Na reversão, a gente pode utilizar a adenosina, e lembrando que a adenosina baixa o limiar do átrio para fibrilação atrial, então ela não deve ser utilizada nas formas antidrômicas, onde a gente pode gerar esse episódio de fibrilação atrial associado à pré-excitação, chamada fibrilação atrial pré-excitada, que degenera para uma fibrilação ventricular e morte do paciente. Observando que o sucesso da ablação, sempre que é possível, deve ser feito durante o procedimento cirúrgico, porque muitas vezes aquela aplicatura faz com que o paciente, você depois por catéter não tenha acesso àquela região que foi aplicada, mas o sucesso é menor do que o paciente com coração normal. E a complicação principal são as lesões de artéria coronariana. As arritmias ventriculares são outras possibilidades que ocorrem com pacientes com cardiopatia estrutural. Essa arritmia geralmente nasce à direita, ela tem uma morfologia tipo bloqueio de ramo esquerdo, mostrando que ela nasce à direita, e
com positividade na parede inferior, caso ela nasça da via de saída, ou negativo se nascer da base. Morfologia tipo bloqueio de ramo esquerdo, positividade na parede inferior. Aqui um caso mostrando uma taquicardia ventricular não sustentada, e aqui um caso mostrando uma taquicardia de via de saída de ventrículo direito na forma sustentada. O último lembrete, paciente sobre os fármacos, drogas do grupo 1 bloqueiam preferencialmente os feixes acessórios. Adenosina, digoxina, beta-bloqueador e bloqueadores de canal de cálcio bloqueiam o nó atrioventricular. As drogas do grupo 3, amidarona e sotalol, são muito seguras, porque bloqueiam meio que tudo, o nó e os feixes. Nunca utilizar droga do grupo 1 com disfunção ventricular. Também não utilizar bloqueador de canal de cálcio para crianças abaixo de 1 ano, pelo risco de dissociação eletromecânica. E lembrar que na reversão com a adenosina baixa o limiar do ato para fibrilação atrial, e você pode gerar episódios de fibrilação atrial pré-excitada, e aí realmente complicar, você precisar cardioverter ou usar a droga do grupo 1. Eu me coloco à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar um e-mail, aí a gente responde para discutir os casos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rogério. Eu recebi orientação da coordenação, devido ao adiantado da hora, para que as perguntas fossem feitas no colóquio internacional que vai ser realizado às 18h30. Então, infelizmente, não vai haver tempo para as perguntas. Eu agradeço a todo mundo que participou dessa mesa. Thank you, Michael Rigby. Thank you very much for your teaching. Obrigada a todos.